Bom dia, todo mundo. Tranquilo? O áudio tá legal, galera? Só deixar aqui a minha câmera. Só um minutinho, deixa eu visualizar aqui como é que eu tô. Show de bola, deixa eu ajustar aqui a câmera. Que agora tá. Bom dia, galera, beleza? Como é que vocês estão? Gente, é o seguinte, hoje eu separei aqui algumas questõezinhas, tá? Do ENAD, do ano de 2017. Peguei algumas questõezinhas mais tranquilas e tudo para a gente responder hoje, tá certo? Para vocês sentirem mais ou menos como é que é a minha didática, como é que é a minha explicação. E vamos começar aqui, beleza? Áudio tá ok, câmera tá ok. Então, vamos ver aqui se eu consigo só compartilhar a minha tela para vocês. Ver se eu lembro como é que faz isso. Janela. Eu acho que eu consigo compartilhar aqui. Tô com duas telas, tá, pessoal? Por isso que às vezes eu tô olhando para cá, tá? E eu tô vendo aqui o chat. Caso vocês tenham alguma pergunta. Mostrar a tela mesmo assim. Show. Quando eu mexo aqui, mexe aí, tá todo mundo visualizando, não tá? Tudo tranquilo? Podemos iniciar? Deixa eu me apresentar, tá, pessoal? Sou o professor Tércio Araújo. Sou professor de várias instituições aqui no Ceará e estou começando agora com esse projeto com vocês para a gente entender legal aqui o que é que, como é que o ENAD cobra, mas vamos focar no concurso, tá certo? As aulas elas vão funcionar mais ou menos assim, eu vou gravar, tudo uma qualidade muito boa, muito legal, e vocês vão gostar muito do nosso projeto, beleza? Então, vamos iniciar aqui, tá certo? Aqui, caderno de questões. Vamos lá, pessoal, ó. O nosso saiu agora o edital, tá? Para Prova Nacional de Docentes. E aqui a banca vai ser INEP, tá? A inscrição é até o dia 25. Não esquecer que hoje é dia 22, né? Então tem mais 3 dias. A taxa é R$ 85,00 e a prova vai ocorrer no dia 26 de outubro, beleza? Em todo o Brasil, certo? Aqui nós temos alguns dos nossos professores, tá certo? E a turma básica de 2025 tá comum a todas as licenciaturas. Então, essa galera aqui é o pessoal que vai ver a parte de didática, LDB, essa parte mais da educação, tá? Ó, turma geral, comum a todas as áreas, tá? Será composta por conteúdos transversais pedagógicos comum a todas as áreas que serão avaliados, tá? Terá 30 questões de múltipla escolha, tá? Ó, envolvendo situações problema, uma questão discursiva que avaliará o espectro de clareza, coerência, coesão, estratégia de argumento, vocabulário e gramática adequado à norma padrão da língua portuguesa. Então, olha aí a língua portuguesa sendo cobrada, porque vai ter uma questão discursiva, provavelmente ela deve ser sobre a área, sua área específica, né, sobre a química, e ele vai cobrar que você entenda, consiga escrever de maneira clara a resposta dessa questão, tá? O ENAD também tem esse tipo de questão, não é isso? Aqui é o QR Code, então, se você tiver interesse, que com certeza você vai ter, tá? Compre aqui agora e garanta aí a sua vaga, beleza? Agora, vejamos a parte específica. Componente específico será uns 50 questões de múltipla escolha envolvendo situações problema, estudos de caso de cada área de avaliação do PND, tá? Das licenciaturas. Aqui, como é que vai funcionar o nosso curso, tá? Eu vou incluir aqui videoaulas, parte, você pode enviar dúvidas para mim, tá? Vai ter um grupo específico, caderno de questões, tá certo? Grupo oficial dos alunos no WhatsApp e material atualizado em PDF, beleza? Teremos também simulados, revisão final, tá? Química. Show, então vamos começar aqui, né? Deixa eu apresentar aqui o meu agora. Galera, ó, central de vendas aqui, tá? São esses dois números que vocês podem entrar em contato através do WhatsApp, beleza? Aqui, ó,
Vem pro IB Concursos e mude sua história. Isso aí, meu irmão. Vamos embora. Aqui, ó. Nosso amigo Leonardo apresentando tudo, botando para gerar aqui, meu irmão. Como é bom, viu? E é isso. Então, vamos começar aqui a nossa parte da química, né? Que o nosso material, creio eu que já deve ter sido enviado para vocês, esse material, tá, pessoal? Esse caderninho de questões. Eu separei somente 6 questões para a gente resolver hoje, porque vocês sabem, tá? Vocês estão ou são formados ou estão se graduando em Química, e vocês sabem que a prova do ENAD ela tem um nível bem legal, ela não é uma prova simples, e ela cobra que você saiba vários aspectos, tá certo? Que você deveria ter aprendido durante o curso de Química, tá bom? Então, vamos para cá, ó. Continuando aqui. Devido à sua muito baixa reatividade, acreditava-se que os gases nobres eram quimicamente inertes, concepção que deu a esses elementos, que perdurou até o ano de 1962. Quando o químico inglês N. Bartlett sintetizou o primeiro composto de gás nobre, atualmente, sabe-se que o xenônio apresenta energia de ionização suficientemente baixa para formar moléculas com átomos muito eletronegativos. Aí está um detalhe legal, tá, pessoal? Por quê? A alta reatividade, a alta eletronegatividade do flúor foi responsável por ele conseguir reagir com o xenônio, tá certo? Especialmente com o flúor. Alguns desses fluoretos são usados como poderosos agentes oxidantes. Vamos lembrar, tá, pessoal? Agente oxidante é quem sofre oxidação ou quem sofre redução? Coloquem no chat para ver se vocês estão afiados. Agente oxidante é quem sofre oxidação ou quem sofre redução? Exatamente, galera, quem sofre redução, conforme se pode observar na fluoração representada abaixo, tá? Nosso livrozinho aqui, Piteratics, né, ó, que tem essa reação, clássico aí da química, inclusive tem um ali em cima, ó, vocês conseguem ver que tem um Piteratics, inclusive de química inorgânica, tá aqui também, ó. Galera, antes da gente fazer qualquer coisa, vamos dar uma olhadinha nessa reação aqui e vamos entender quem oxida e quem reduz, tá certo? Então, vamos para cá. Ó, se você observar, a platina aqui, ó, ela tá sólida. Ou seja, todo metal em fase sólida tem NOx igual a zero porque é uma substância simples, não é verdade? Já o xenônio aqui, tá? O flúor, ele é -1. Como você tem 4 flúors, só de flúor tu tem -4. Portanto, o xenônio aqui tem um NOx mais 4. Já o xenônio aqui na forma gasosa, um gás monoatômico, substância simples, NOx 0. Já a platina aqui, ó, ela passou a ter um NOx mais 4, porque de flúor nós temos -4, então a platina é mais 4. Com isso, pessoal, vamos ver, ó, a platina sai de 0 para mais 4. Então, a platina ela está sofrendo oxidação ou redução. Se aumenta o valor do NOx, ela está oxidando, tá certo? Se a platina aqui ela está oxidando, ela vai ser o quê? Agente redutor. Já o tetrafluoreto de xenônio, que é o XeF4, esse cara aqui, se a platina oxida, ele reduz. Se ele reduz, ele vai ser o agente oxidante. Então, veja que a questão, ela fala, os fluoretos são usados como poderosos agentes oxidantes. Então, ele está falando justamente de quem? Do tetrafluoreto de xenônio. Com relação às informações apresentadas no texto, avalie as afirmações
a seguir. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas afirmações aqui. Ó, a geometria molecular do composto o composto de gás nobre usado na fluoretação da platina é quadrática planar. Galera, vamos primeiro montar a estrutura de Lewis desse composto aqui. Então, vamos lá. Como se determina a estrutura de Lewis de um composto? Primeira parte, você precisa somar os elétrons de valência. Ó, o xenônio, ele é um elemento da família 18 dos gases nobres, 8A, tá bom? Então, ele tem 8 elétrons de valência. Cada flúor, como o flúor é um elemento da família 17, ele é um halogênio, ele vai ter 7 elétrons de valência. Como você tem 4 flúors, você vai pegar e vai somar o quê? Ó? 7 elétrons vezes 4. Se a matemática não falha, você tem 28 aqui, com mais 8 dá um total de 36 elétrons, né? Galera, uma diquinha para você determinar qual é o átomo central da tua molécula é justamente você perceber aqui que o xenônio está em menor quantidade. E normalmente ele fica no centro, tá certo? Você poderia também, ao final, tá? E o flúor também, como ele é do segundo período, ele não vai conseguir fazer mais de uma ligação aí, não é muito comum. Então, aí o xenônio fica no centro. Então, o primeiro passo é colocar o xenônio no centro. Faço uma ligaçãozinha simples com cada flúor e vamos descontando os elétrons, ó. Fiz uma ligaçãozinha simples e fiz uma ligaçãozinha simples. Nós sabemos que em uma ligação simples sempre são utilizados 2 elétrons, não é verdade? Então, aqui eu utilizei 8 elétrons. Então, 36 menos 8 elétrons que eu utilizei aqui, sobraram 28 elétrons. Próximo passo, galera, é a gente fazer o quê? É a gente determinar, fechar a valência dos átomos externos, tá certo? Então, vamos lá. Lembrando que cada ligaçãozinha dessa, ó, nós já temos 2 elétrons, ó, um aqui, um aqui. Para fechar a valência, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O outro flúor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse outro flúor aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse outro flúor aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em cada átomo de flúor foram utilizados 6 elétrons. 4 vezes 6 dá quanto? 24, né? Então, o total aqui, galera, ó, foram utilizados os 28, 24 elétrons. Ou seja, ainda tem 4 elétrons para a gente distribuir. Mas, Tessa, eu não posso utilizar esses elétrons aí, eu não posso utilizar. Onde é que eu vou colocar esses próximos elétrons? Bem simples, tu coloca no átomo de xenônio. Então, aqui, ó, vou colocar bem aqui um parzinho de elétrons e outro parzinho de elétrons aqui, ó. Então, ficam 2 pares de elétrons livres. Bem aqui e bem aqui. Galera, vamos lá. Quando estamos trabalhando com a parte de geometria, existe o arranjo e existe a geometria. O arranjo seria entre aspas, a geometria contando os pares de elétrons livres. Olhando para cá, qual a geometria, o arranjo que o xenônio teria aí? Alguém pode colocar para mim no chat? Vamos fazer uma aula bem interativa. Qual seria o arranjo aqui do xenônio? Octaédrica, perfeito, Vitor Emanuel. Só que aí, nesse caso, ele não está fazendo todas as ligações, na verdade, existe também o hexafluoreto de xenônio. Qual vai ser a geometria? Realmente, a geometria molecular é a quadrado planar. Aqui, ó, na verdade, se você quisesse representar isso aqui de uma maneira bem legal, ficaria assim, ó. Você colocaria essa ligação para trás do plano e essa ligaçãozinha aqui, ó, para frente do plano.
para frente do plano. Realmente aqui, galera, forma um quadrado. E um quadrado que está em somente um plano. Por isso que é quadrado planar. Então, esse item 1 está verdadeiro. Beleza? Item 2. A hibridização do átomo de xenônio no fluoreto oxidante, ou seja, no fluoreto que está agindo como agente oxidante. Por isso que eu fiz isso aqui, né? Para a gente determinar quem é o oxidante, quem é o redutor. Não é isso? É sp3d2. Galera, esse item vocês considerariam como verdadeiro ou como falso? Quem é que coloca aí no chat para mim? Verdadeiro ou falso? Vamos lá. Item 1, ele está verdadeiro, beleza? Vamos para o item 2. Galera, eu vou te dar um bisuzinho aqui de como determinar hibridização de uma maneira bem simples, tá? Para determinar a hibridização, você só precisa aqui, tá? Contar as ligações sigmas e os pares de elétrons livres, seguindo a seguinte ordem: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Tá? Vamos para cá. Sempre o primeiro você vai atribuir a letra S, tá, pessoal? Então aqui você vai atribuir a letra S. 2, 3 e 4, você atribui a letra P, tá? 5D, 6D e continuaria com o D aqui, tá? Então, no caso aqui, vamos lá. Se todas as ligações são simples, essas ligações são todas sigmas. E ainda tem dois pares de elétrons. Então, vamos para cá, ó. Vamos contar. S, P1, P2, P3, D1, D2. Então, a hibridização é S, P3, D2. Lembrando, galera, que a hibridização ela é uma fusão de orbitais, envolve energia, tá certo? Vou fazer uma pergunta para vocês. Por que, a partir do terceiro período da tabela periódica, observa-se que os átomos podem expandir o octeto? E uma pergunta que eu te faço, por quê? Por que que a partir do terceiro período é possível se expandir o octeto? Se alguém quiser ligar o microfone e explicar. E aí, galera? Perfeito, Vitor Emanuel. Rapaz, o Vitor Emanuel é desenrolado. Perfeito. A partir do terceiro período, galera, surgem orbitais D, que podem receber elétrons promovidos dos orbitais S e P. Por isso que eles expandem o octeto, tá certo? Não é comum ver elementos do segundo período expandindo o octeto. A partir do terceiro é que isso acontece. Perfeito, Vitor Emanuel. Vamos lá. A molécula oxidante usada na fluoretação da platina é apolar. Gente, essa molequinha aqui, ela vai ser polar ou vai ser apolar? Galera, se você fizer o somatório vetorial, ó, esse vetor vai se cancelar com esse, ó. Lembrando que os vetores são sempre formados no sentido do átomo mais eletronegativo. Aqui, ó, esse vetor, ele vai ser cancelado com esse. Então, realmente é uma molécula apolar. Portanto, o item 3 ele também está verdadeiro. Então, o 2 está verdadeiro e o 3 está também verdadeiro. Portanto, nós marcaremos o item E aqui. Beleza? Galerinha, alguma dúvida? Deu para compreender que é a explicação da questão? Perfeito, perfeito. Francinildo Brito, perfeito.
Tudo tranquilo? Show. Vamos embora. Vamos lá. Ó, alguns metais, como ouro, cobre e ferro, são usados desde a antiguidade. O alumínio metálico, no entanto, começou a ser usado no século XIX, produzido por eletrólise do Al2O3, que é o óxido de alumínio, tá? Na presença de fundente. Considerando a necessidade da eletrólise ígnea para a obtenção do alumínio, avalie as afirmações a seguir. Galera, vamos lá. Eletrólise ígnea. Galera, a eletrólise ela pode se dar de duas maneiras, de forma ígnea e de forma aquosa, tá certo? Entretanto, a eletrólise ígnea é aquela que ocorre sem água e a aquosa na presença de água. Então, a aquosa é um pouco mais complicada, porque nesse caso você tem que entender qual é a substância que vai estar sendo atraída lá, vai estar sendo descarregada e depende de uma certa prioridade, tá certo? Mas vamos para cá. Bom, a energia necessária para ionizar o composto de Al2O3 é alta. Galera, ionizar para arrancar elétrons disso aqui, para separar esses caras, realmente é difícil. Porque, vamos lá, muitas coisas na química, galera, vocês acham nos livros o seguinte termo, o termo forças coulombianas. Vocês já ouviram falar disso? Sim ou não? Forças coulombianas. Você pegar o Atkins, ele fala muito disso, que tem a ver com aquela equaçãozinha de Coulomb, né? A força é igual a constante vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Se você notar, as cargas aqui são muito altas, porque o alumínio ele tem carga de mais 3, perdão, e o oxigênio menos 2. Então essas cargas serão altas, fazendo com que essa força aumente e seja difícil separar e ionizar esses caras. Então esse item, galera, está verdadeiro. Beleza? Item 1 está verdadeiro. O caráter covalente é predominante nas ligações entre Al e O. Beleza? Então, forças coulombianas, pessoal, tem a ver com a equação de Coulomb, tá? Isso é muito importante, isso explica muita coisa dentro da química, tá? Muita coisa mesmo. Vamos para cá. Galera, quando nós trabalhamos com ligações químicas, na escola, a gente trabalha com um negócio chamado de metal com a metal, mas vocês são químicos, vocês sabem que o caráter de uma ligação, ele não depende, tá? Disso, se é um metal, se é uma metal. E o grande exemplo disso, tá, galera? É o cloreto de alumínio. AlCl3. Esse cara, a gente usa as cargas para determinar a fórmula dele e tal, mas nós sabemos que esse cara, ele tem um caráter covalente nessa ligação. Agora, uma pergunta. Como eu determino se a ligação tem um caráter covalente ou um caráter iônico? Como é que eu determino isso? Vamos colocar assim, iônico, covalente. Quem é que sabe? Como é que eu determino se uma coisa tem um caráter iônico ou um caráter covalente? Perfeito, Vitor Emanuel. Rapaz, o Vitor Emanuel, ele é o cara, viu, meu irmão? Ele tá afiado. Se você pegar as diferenças de eletronegatividade, a maior eletronegatividade menos a menor eletronegatividade, se essa diferença ela der maior que 1,7, esse cara tem um caráter o quê? Iônico.
Agora, se essa diferença der menor igual a 1,7, opa, aqui não é igual, tá? Aqui é o igual. Maior ou igual a 1,7, aqui é menor do que 1,7. Então, nesse caso, ela vai ter um caráter covalente. A questão está dizendo que o caráter dessa ligação é covalente. Nós estamos trabalhando com oxigênio e alumínio. O oxigênio, ele tem uma maior eletronegatividade, que é 3,44, menos a eletronegatividade do alumínio, que, salvo engano, é 1,61. Deixa eu só confirmar, tá, pessoal? Eletronegatividade do alumínio. Não lembro de cabeça, é 1,61 mesmo. Então, ó, se você pegar essa diferença aqui, vai dar quanto? 3,44 menos 1,61 vai dar 1,83. 1,83. Maior do que 1,7. Então, ele não tem um caráter covalente, pessoal. Esse composto tem um caráter iônico entre as suas ligações. Então, perfeito. Falso, né, esse item? As cargas dos íons são elevadas, o que aumenta a atração entre os átomos. Acabamos de falar isso, pessoal. Forças coulombianas. Exatamente, como as cargas são altas, esses caras estão mais atraídos uns pelos outros, tá? Ó. Então, esse item 3 também está verdadeiro. A explicação do item 1 foi confirmada no item 3, né, pessoal? Podia explicar o item 1 através do item 3. Então, aqui, realmente, 1 e 3 estão verdadeiros. Resposta, letra C de casa. Tranquilo, pessoal? Tudo de boa? Tudo nos trinks? Tudo maravilhoso? Show de bola? Vamos embora, vamos embora. Tá todo mundo entendendo, rapaz? Estão gostando aqui da explicação? Tá tudo de boa? Nível tá legal? Vitor Emanuel aí botando pra gerar, viu, meu irmão? O cara explica mesmo, o cara sabe. É o homem. Vamos embora. Ó, uma professora propôs como desafio a identificação de 5 soluções aquosas desconhecidas, de concentração igual a 2 gramas por litro. A professora informou 5 possíveis solutos, CaCl2, aqui o acetato de potássio, aqui o ácido tartárico, né? Aqui o hidróxido de bário e o carbonato de sódio. Aí vamos para cá. Para fazer a identificação, os alunos receberam o pHmetro em um bico de Bunsen de fio de níquel, cuja chama era azul. Os valores de pH das 5 soluções registradas na tabela a seguir. Com base nessas informações, concluiu que as soluções 1, 2, 3, 4 e 5 contêm respectivamente. Vamos lá, galera. Ó. Gente, aqui ele fez 2 coisas. Ele trabalhou com o teste de achama e com o pH de uma solução, tá certo? A gente não vai trabalhar muito aqui com... vamos trabalhar muito com a chama, tá certo? Que eu preciso que vocês lembrem um pouquinho as cores das chamas, beleza? Vamos para cá. Galera, ó. Primeira coisa, a solução 1, ela tem um pH 12. Se o pH 12, ela já tem que ser uma base, beleza? Tem que ter um caráter básico, né? Ou ser uma base ou ter o caráter básico. E tem a chama amarela. Gente, esse aqui era o que você não podia errar. Porque presta atenção. Essa é a chama mais clara e mais fácil de lembrar. Porque, veja, quando você está fazendo arroz na sua casa e você derrama um pouco da água do arroz lá no fogão, qual é a cor que fica a chama lá do fogão? Coloca aí para mim. Coloca no chat. Amarela. Claro, porque tu está cozinhando com NaCl. Tem sal na tua comida.
E o que deixa a chama amarela é a presença desse íon de sódio, tá, pessoal? Esse cara aqui, ele vai fazer com que a cor fique amarela. Gente, isso aí é explicado através de quê? Através lá da teoria de Bohr, do salto quântico, não é verdade? Sal de cozinha, que é o que vai deixar amarelo, e justamente a presença do sódio. Então, vamos para cá. Tem que ter qual desses cátions aqui tem sódio? Qual desses caras tem sódio? Ora, o Na2CO3. E veja que o carbonato de sódio, ele é um sal de caráter básico, porque ele vem do NaOH, que é uma base forte, e vem do ácido carbônico, que é o H2CO3, que é um ácido fraco. Portanto, esse cara, ele tem caráter básico, realmente um pH 12. Então, com certeza, o 1 aqui é o Na2CO3. Beleza. Aí vamos para cá. Já aqui, ó, não tem como errar. Porque, veja, esse cara aqui tem um pH 5, ou seja, um pH ácido. Das substâncias listadas aqui, só tem uma que é ácida, que é justamente esse cara aqui, ó. Então, aqui nós temos o ácido tartárico, né? Ó. O HO2CCO2H. Veja, galera, que a chama permanece azul, porque nesse caso, esses compostos não, quando excitados, eles não irão emitir, tá, uma coloração em uma cor específica, beleza? Então, aqui já dava para matar que o segundo era esse ácidozinho aqui. Terceiro aqui tem um pH 10, ou seja, tem que ser algo básico, tá? Como o resto aí vai ser tudo básico. E a cor verde, galera, qual substância, qual cara emite uma coloração verde quando excitado? Vocês fizeram o teste na chama na faculdade, tá, pessoal? O cara que emite a coloraçãozinha verde é o bário. Sais de bário ou hidróxido de bário, tá? Eles vão emitir a corzinha verde. Então, aqui, com certeza, é o hidróxido de bário, BaOH2, beleza? Vermelho. Aqui, galera, a gente já consegue, ó, ficar em dúvida entre o item, ó, aqui, opa, já não dá para ser o item B, porque o item B coloca aqui, ó, potássio. A gente já mata aqui como sendo o item C de casa. Beleza? Mas vamos só aprender aqui, ó. Quem emite coloração vermelha? O cálcio. Veja, o cálcio emite a coloração vermelha. Então, aqui vai ser o CaCl2. E o violeta é o potássio, tá, pessoal? Potássiozinho aqui, esse cara é responsável em emitir a cor violeta. Beleza? Esse cara aqui é o acetato de potássio. Galera, lembrar essas colorações são importantes, tá, gente? E vamos lá. Qual técnica, pessoal, é baseada na absorção e na emissão desses comprimentos de onda específico de cada substância? Coloca para mim aqui no chat. Coloca aqui para mim qual técnica que a gente utiliza muito na faculdade para identificar isso aqui. Através desse comprimentozinho de onda que é emitido, dessa coloração. E aí, Vitor Emanuel, qual é? Tem o teste da chama, tá? Mas a gente trabalha para fazer análises, para descobrir quais são as substâncias presentes ali. Espectroscopia, muito bem, Sabrina. Muito bem, muito bem, muito bem. É isso aí, tá certo? Isso aqui é a base da espectroscopia, beleza, galera? Vamos embora. Vamos para cá. Quarta questão. Quarta questãozinha, uma questãozinha mais teórica, tá, pessoal? Vamos para cá.
A urina tem dois compostos, amônia e ureia, que podem ser usados como fonte de hidrogênio ao se colocar um eletrodo líquido e aplica-se uma corrente elétrica de baixa intensidade. O gás hidrogênio produzido pode ser usado para alimentar uma célula a combustível. Uma tecnologia proposta utiliza o sistema que opera muito parecido com a eletrólise da água, como vantagem de energia necessária para romper as ligações entre N e H ser menor do que aquela necessária para quebrar as ligações, tá? Para romper a ligação entre O e H. Galera, uma pergunta. Por que a energia para romper essa ligação, ela é menor, tá? Que a para quebrar essa ligação? Por que é mais fácil romper essa do que romper essa? E aí? Porque, veja, exatamente, Sabrina, a diferença de eletronegatividade entre O e H é maior do que a diferença de eletronegatividade aqui. O oxigênio vai atrair esses elétrons mais intensamente, por isso que é mais difícil quebrar essa ligação. A respeito de processos eletroquímicos descritos no texto, avalie as afirmativas a seguir. Vamos lá. A eletrólise é um processo termodinamicamente desfavorável? Galera, vamos lembrar do conceito simples, tá certo? Existem dois processos muito comuns na eletroquímica. O processo que ocorre na pilha e o processo que ocorre na eletrólise. A pilha é um processo espontâneo, tá certo? É um processo espontâneo, ou seja, termodinamicamente favorável. E nesse processo se transforma energia química em energia elétrica através de reações de óxido-redução, beleza? Já a eletrólise é o contrário do processo que ocorre numa pilha. Na eletrólise, galera, através de uma corrente elétrica, você gera reações de óxido-redução. E esse processo é não espontâneo, tá certo? Francinildo, não tem a ver com a ligação de hidrogênio, tá? Não tem a ver com a ligação de hidrogênio. Tem a ver realmente com a diferença, porque ele está falando na questão a romper a ligação entre OH. Ligação de hidrogênio é uma ligação intermolecular, beleza? E nesse caso, ele está falando das ligações entre os átomos. Aí vamos lá. A eletrólise, pessoal, ela vai ser termodinamicamente desfavorável pelo simples fato dela não ser espontânea. Eu precisar fornecer energia para que esse processo ocorra, tá, pessoal? Portanto, galera, esse item 1 aqui, ele está verdadeiro. Item 1, ele está bem verdadeiro, beleza? Aí vamos lá. Na eletrólise que envolve a conversão de energia química em energia elétrica, falso. A eletrólise envolve a transformação de energia elétrica em energia química. Tá errado isso aqui, ó. Completamente equivocado. Isso aqui que ele descreveu, na verdade, não foi uma eletrólise. Foi um processo que ocorre em uma pilha, tá, pessoal? Então, esse item está falso. As semi-reações com maior potencial padrão de redução ocorrem principalmente nos processos eletrolíticos. Ou seja, pessoal, cuidado. Célula galvânica, célula eletrolítica. Gente, seguinte, vários vestibulares, inclusive, vocês vão ser professores aí, já são alguns professores, claro, tá? E vocês atuarão aí preparando os alunos para o vestibular, não é verdade? Vários vestibulares, como por exemplo a UES, tem erros conceituais bem chatinhos, que incomodam, mas não anulam as questões, tá certo? Então, assim,
A UES ela não vai anular uma questão porque ela coloca célula eletrolítica e mais estava se referindo a uma pilha, tá certo? Acontece muito isso. Célula galvânica é sinônimo de pilha. E célula ou cuba eletrolítica é sinônimo de eletrólise, tá certo? Eu posso já fazer uma eletrólisezinha aqui, por exemplo, e fazer uma eletrólise da água para entender o que é que acontece aqui, ou de um sal específico, tá? Então, ó, as semi-reações com maior potencial padrão de redução, ou seja, pessoal, são as substâncias que têm mais dificuldade em oxidar. Ocorrem preferencialmente em processos eletrolíticos? Sim. Por que que isso está verdade? Por que que isso é verdade, tá? Porque o processo eletrolítico ele vai forçar a oxidação e forçar a redução através de uma corrente para reformar, para refazer as reações. Então, galera, esse item está verdadeiro sim, porque preferencialmente, por exemplo, o ouro é difícil dele oxidar. Mas se eu colocar aí numa cuba eletrolítica, eu posso forçar a oxidação do ferro, tá certo? Para produzir ferro ou para produzir ouro através dos seus sais também, preferencialmente através de uma eletrólise, tá certo? O processo de produção de gás oxigênio a partir da urina é menos vantajoso energeticamente em comparação com o utilizado com água. Gente, o próprio texto deixa esse item falso. Como ele vai ser menos vantajoso se na urina é mais fácil de produzir hidrogênio, porque essa ligação é mais fácil de ser rompida. Então, esse item aqui, pessoal, o próprio texto deixa ele falso, tá certo? Vamos lembrar aqui, por exemplo, quando eu vou fazer a eletrólise do NaCl, aqui eu vou formar o Na+, mais o Cl-, né? Isso aqui se for uma eletrólise ígnea, tá, pessoal? Como é que funciona isso aqui? O ânodo é o polo positivo onde ocorre a oxidação. O cátodo é o polo negativo onde ocorre a redução. Lembrando que na eletrólise os polos são contrários da pilha, né? Então aqui como é que fica? O Cl- vai ser atraído para cá e o Na+ vai ser atraído para cá, porque os opostos se atraem, né? O Na+ vai ser atraído pelo C-. Aqui, halogênios são moléculas diatômicas, e aqui vai ter que ser formado 2 elétrons. Esse cara vai ganhar 2 elétrons aqui, vai precisar de 2 Na+, para estabilizar as cargas, e vai formar 2 Na sólido. Então aqui, galera, note que o produto da eletrólise ígnea do NaCl é justamente quem? O Na+ e o Cl, o gás cloro e o sódio metálico. Pergunta, que essa pergunta é muito comum na nossa cadeira de química analítica, química inorgânica, perdão. Porque para se produzir os metais da família 1, tá certo? É necessário se fazer eletrólise ígnea e não eletrólise aquosa. Essa resposta está num livro chamado J. Dely. Por quê? Para se produzir os metais da família 1, é necessário se fazer eletrólise ígnea e nunca aquosa. Por que isso acontece? Hein? Vamos, pessoal, cuida. Vitor, vou expandir os teus horizontes. Não tem a ver com a prioridade. Isso tem a ver com a propriedade chamada energia de ionização. A gente pode explicar por todas as propriedades periódicas, na verdade. Os metais da família 1, eles são muito reativos porque ele tem um baixo potencial de ionização. Isso faz com que eles percam elétrons muito fácil. E devido a isso, eles reagem com a água produzindo hidróxidos. Se eu quero produzir um metal na sua fase sólida, na sua forma sólida aqui, eu não posso fazer aquosa, porque a família 1 é chamada de metais alcalinos, ou seja, em contato com a água, eles irão produzir hidróxidos, bases. Portanto, eu tenho que fazer eletrólise ígnea sem água, porque senão eles vão reagir com a água e vão produzir aí
os hidróxidos da família 1, né? O NaOH, o KOH e todos aqueles outros hidróxidos lá da família 1. Na eletrólise aquosa, tem uma prioridade no cátion e uma prioridade no ânion, né? Quem é que tem menor prioridade? Menor prioridade aqui é a família 1, família 2, o alumínio, depois o H+, depois o resto, né? No ânion, quem é que tem menor prioridade? Qualquer ânion oxigenado, depois fluoreto, depois OH-, depois o resto, né? Por exemplo, se você dissolve... Francinho, toma um banho não. Rapaz, e quando eles tentam tomar banho, meu irmão, o negócio é foda, eles explodem, né, meu irmão? A parada explode. Eles são explosivos, tá, pessoal? Quando entram em contato com água, inclusive eu, quando estava na graduação, eu era um menino mal ouvido, sabe? E eu não sei se eu posso contar isso, porque está sendo gravado, né, pessoal? Mas a galera descobre o que foi que eu fiz na graduação. Mas eu testei isso na prática, posso dizer que eu testei isso na prática. E alguns... Ah, tá, o item aqui, tá? Da questão 1 e 3, resposta letra A, tá? Os alunos... Rapaz, eu testei isso aí na prática e foi legal, foi bem legal. Perguntaram o que tinha sido, eu disse que foi uma rasga-lata, mas realmente a explosão ela é bem legal, tá, pessoal? Mas vamos para cá, tá? Cátion e ânion. Aí vamos embora aqui. Por exemplo, se eu vou fazer a eletrólise aquosa do sulfato de alumínio, Al2, SO4, 3. Esse cara aqui, ele vai formar Al mais 3, 2L mais 3, mais 3 SO4 menos 2. Galera, e aqui, como é aquosa, eu tenho a água, tá? Aqui forma H+, mais o H-. Galera, o ânodo continua sendo positivo de ocorre oxidação, o cátodo continua sendo negativo de ocorre a redução. Aí vamos para cá. A pergunta é, quem vai ser atraído para o cátodo? O Al ou o hidrogênio? A gente vem para cá, ó. Alumínio mais 3, ele tem menor prioridade que o hidrogênio. Então, quem vai vir para cá é o hidrogênio. Quem vai ser atraído aqui, tá, pessoal? O SO4 ou o OH para o ânodo aqui. O SO4 é um ânion oxigenado, portanto, quem tem prioridade é o OH. Olha, então, se eu for fazer a eletrólise desse cara aqui, quem tem prioridade é o H+, o H-, e na verdade eu estou fazendo a eletrólise da água, tá certo, pessoal? Então, aqui, ó, esse cara, como ele está oxidando, ele vai perder 2 elétrons, isso aqui vai formar H2O mais 2OH-, mais 1 meio de H2, mais 2 elétrons. E aqui ele vai ganhar 2 elétrons e vai formar o H2, tá certo? Então, galera, seguinte é esse. É assim que a gente raciocina para fazer a eletrólise, tá certo? A gente vai treinar, teremos aulas sobre isso, tá? Inclusive, eletroquímica é o meu assunto preferido, tá? Eu adoro ensinar eletroquímica, que é bem legal, tá certo? Vamos embora aqui. Quinta questão. A quinta questão ela diz o seguinte, pessoal. A reforma do metano é uma reação endotérmica, endotérmica entre metano e água, conduzido a cerca de 220 atm e 800 graus Celsius, na presença de níquel metálico,
a partir da qual se produz uma mistura de hidrogênio e monóxido de carbono, que é utilizada em processos químicos industriais. Vamos para cá, pessoal. Ó. Isso é um equilíbriozinho químico, tá? Ó. Se você pegar o metano, que é o CH4, esse cara aqui, ele vai reagir com o vapor d'água, tá? Então, gás metano reage com vapor de água, entra em equilíbrio e forma o monóxido de carbono mais o gás hidrogênio. Balanceando isso aqui, eu preciso colocar um 2 aqui na frente, não é isso? Tem um O, pronto. Tá balanceado aqui, tá certo? Sobre essa reação, avalie as afirmativas. Elevar a pressão do sistema deslocaria o equilíbrio no sentido de formar o gás hidrogênio, de formar mais gás hidrogênio e monóxido de carbono. Vamos avaliar aqui, tá certo? Veja, pessoal, o que ele está falando, a pressão do sistema, tá? Galera, vocês já viram... perdão, aqui é 3H2, né? Valeu. Galera, só uma coisa. Vocês já viram aquela dicasinha do Cotemprev? Já viram isso aí? Cotemprev. Bisuzinho, né, pessoal? Bisus são o que deixam a nossa química legal, tá? Co, tem, prev. Gente, o que é o Cotemprev? Quando você aumentar a concentração de algo, você desloca o equilíbrio para o lado oposto. Quando você aumentar a temperatura, você desloca para o lado endotérmico. Quando você aumentar a pressão, aí você vai deslocar para o lado de menor volume. Cotemprev. Lembrando que se ele disse que essa reação é endotérmica, significa que a formação desse cara aqui, né, do CO e do H2 é endotérmica e o processo inverso é exotérmico. Então, ó, não esqueça disso, ó. Cotemprev, quando eu aumento a concentração, desloco para o lado oposto. Quando eu aumento a temperatura, desloco para o lado endotérmico. E quando eu aumento a pressão, desloco para o lado de menor volume, tá? Então, aqui, ó, elevar a pressão deslocaria o equilíbrio no sentido de formar mais gás hidrogênio. Pessoal, veja, se eu aumento a pressão, eu desloco para o lado de menor volume. Como todo mundo é gasoso, desse lado, ó, tu tem 2 volumes de gás e desse lado aqui você tem 4 volumes de gás. Então deslocaria para cá, ó. Eu não formaria mais hidrogênio, eu formaria mais água e vapor d'água e metano. Então esse item ele está falso. Vamos para cá. A utilização de temperaturas elevadas é favorável do ponto de vista cinético e termodinâmico, sim. Por quê? Porque como é um processo endotérmico, tá? Quanto maior a temperatura, eu vou deslocar o equilíbrio nesse sentido aqui, formando mais os meus produtos. Galera, essa é uma das formas de produzir hidrogênio, só que ela não é classificada como verde, tá? Porque ela produz o monóxido de carbono, que é uma fonte, é um gás poluidor, beleza? Hidrogênio verde é toda vida que você utiliza para fazer a eletrólise da água, você utiliza alguma energia verde. Você vai utilizar, sei lá, energia eólica, solar, algum desses tipos de energia, tá? Inclusive, é muito importante você saber o que é hidrogênio verde. Tá muito... Aqui no nosso estado tá um hype muito grande, porque o estado tá investindo muito nisso, tá certo? Aí vamos para cá. Aumentar a fração molar do vapor de água que entra no reator eleva a quantidade de gás hidrogênio? Sim, pessoal. Por quê? Aumentar a fração molar é injetar mais água. Se eu aumento a quantidade de água, eu desloco para o lado oposto. Então, esse item 3, ele está
ele está verdadeiro. Empregar níquel metálico sobre forma de partículas finamente divididas aumenta o rendimento da reação. Galera, cuidado com isso aqui. Cuidado com isso aqui. Esse aqui é um erro muito comum da galera cometer. Não é porque algo está sendo produzido mais rápido que eu estou aumentando o rendimento da reação. Isso é muito comum, galera, quando a gente fala, por exemplo, de catalisador. Catalisador é uma substância que ele aumenta a velocidade da reação, ele deixa a reação mais rápida. Entretanto, pessoal, o catalisador, ele não aumenta o rendimento da reação. Do mesmo jeito que se eu aumento a cinética da reação, não significa que eu vou ter mais produtos, porque a gente sabe que a quantidade de produtos depende da quantidade de reagentes que eu coloco. Não aumenta o rendimento. Eu posso aumentar a cinética, mas não aumenta o rendimento da reação. Por isso que esse item está falso. Beleza? Com isso, 2 e 3, resposta letra B. Tá certo? Letra B. Vamos lá? Ó, uma equação representativa no processo de formação de O3 é 3O2 formando 2O3. Às altas altitudes, a radiação ultravioleta é intensa, porém a concentração de O2 é baixa para produzir muito oxigênio atômico. Às baixas altitudes, a concentração de O2 é alta, porém a radiação UV é reduzida. Uma altitude intermediária, a produção de O3 é máxima. Na presença de compostos clorados na atmosfera de origem o cloro atômico, tá? Que na verdade ele é o radical cloro, tá, pessoal? Que catalisa a decomposição do ozônio por meio das seguintes equações. Sobre os processos de formação e decomposição do gás ozônio, avalie as afirmativas a seguir. Galera, só uma coisa. Ó, primeira coisa, a decomposição do ozônio. Então, o que é que está acontecendo aqui? Esse cara passa por duas etapas. A primeira etapa, pessoal, a decomposição através do cloro, tá? O radical de cloro, oriundo dos CFCs, reage com o ozônio e vai produzir o CLO radical mais o O2. Só que esse CLO radical, ele reage com outro O3, formando o cloro radical mais 2O2. Com isso, galera, ó, eu posso simplificar esse cloro com esse cloro, eu posso simplificar esse CLO com esse... Vou deixar de laranja não, que laranja ficou ruim de ver, né? Peraí, um segundinho. Que nesse momento o... azul, pronto. Esse cara vai embora com esse cara. Então, realmente, nós chegamos aqui na seguinte reação. 2O3 formando 3O2. Agora eu tenho uma pergunta para você aí de casa. Qual a função do radical de cloro e qual a função do CLO radical? Claudiana, você tá aí, não falou nada ainda. Cadê a galera aqui? Deixa eu ver. Os participantes. Temos 24 participantes, meu irmão. Claudiana, Edilton, Eliane. Vitor Emanuel, você tem que deixar a galera participar, rapaz. Só você tá participando. Suzane, Sabrina. A Sabrina participou também da aula. Perfeito. Ó, galera, essa reação ela é catalisada, tá? Pelo cloro. E o CLO radical aqui, ele vai ser o nosso intermediário. Ixi, escrevi ele duas vezes aqui. Intermediário. Como é que eu identifico isso?
se eu tiver o mecanismo. Lembrando, tá, pessoal? Esse cara aqui, ele vem justamente dos CFCs. E aqui está um grande problema. Porque como esse cara aqui, ele veio dos CFCs e ele é um catalisador, nós sabemos que catalisador não é consumido. Por isso que o buraco da camada de ozônio, ele diminui, mas não acaba. Porque esse radical de cloro aí, que foi lançado lá na década de 60, ele ainda está quebrando lá moléculas de ozônio, catalisando a quebra das moléculas de ozônio lá na estratosfera. Por isso, pessoal, que é um problema seríssimo. Como a gente deixou de emitir, diminuiu porque chega a um certo momento, nós sabemos desses mecanismos aí que eles vão se encontrar e vão se estabilizar, aí, mas isso demora, ele vai quebrar várias moléculas de ozônio até ele se estabilizar. Então, quando uma coisa, pessoal, é reagente primeiro e produto depois, ela é um catalisador. Agora, se ela for produto primeiro e reagente depois, ela vai ser intermediária, tá certo? Então vamos lá. Ó, o cloro atômico altera a variação da entalpia do sistema. Pessoal, esse item está falso. Catalisador não altera rendimento. Catalisador não altera variação da entalpia. O catalisador altera a energia de ativação somente, tá certo? Ele, cuidado. Dizer que o catalisador reduz a energia de ativação também não é certo. A gente tem que usar as palavras corretas para expressar isso. O catalisador modifica o mecanismo, cria um novo mecanismo com menor energia de ativação, por isso que ele deixa a reação mais rápida, tá certo? Então esse item está falso. A variação da entalpia da formação do ozônio é diferente de zero. É diferente de zero porque o ozônio não é o estado alotrópico mais simples do oxigênio. Se fosse do O2, a gente consideraria o ΔH, tá? Entalpia padrão zero. Mas como é o ozônio que é o O3, esse ΔH aqui ele é diferente de zero, porque não é o estado alotrópico mais simples do oxigênio, tá? Então esse item está verdadeiro, realmente é diferente de zero. A decomposição do ozônio é acompanhada do decréscimo da entropia. Vamos olhar. 2O3 formando 3O2. Gente, tu tá saindo de 2 mols gasosos para 3, ou seja, eu estou aumentando a quantidade de gás, tá? Proporcional aqui, e consequentemente eu estou aumentando a variação da entropia, e não diminuindo, que ele está dizendo aqui que é um decréscimo. Então esse item aqui está falso. Portanto, o item correto é o item B de bola, tá, pessoal? B de bola. Com isso, nós terminamos aqui nossa aula. Rapaz, Leonardo, eu nunca tinha sido tão preciso numa aula, meu irmão. Acabamos exatamente aqui às 9h59. Galera, gostaram da aula? Deu para entender de boa? Gostaram da explicação? Tudo tranquilo? Valeu, Vitor. Você aí também se garante, viu? Sabrina também aí. Francinildo também participando, botando para gerar. Galera, eu gosto muito de fazer essas aulas perguntando. Então, de vez em quando a gente marca uma livezinha, alguma coisa, para a gente ir trocando essa ideia, tá? Espero que vocês tenham entendido. E vamos embora. Até a próxima, viu? Vai ter. E as aulas gravadas são muito boas, galera. Galera, se vocês quiserem dar uma olhadinha no meu trabalho, tá? Tem o meu canal no YouTube. Eu vou colocar aqui no chat um link para vocês. Não, acessem meu Instagram, que lá vocês veem tudo, ó. @prof.terçoaraújo. Vão lá e no Linktree tem acesso ao meu canal, tá? No YouTube. Arrocha lá e vamos embora. Espero encontrar vocês aí, viu, galera? Valeu, valeu. Forte abraço. Leonardo, vai falar alguma coisa, meu amigo? Não? Então vamos embora. Valeu!